Bom dia, terceiro ano! Estamos aqui mais uma terça-feira juntinhos e hoje é 18/8. Hoje nós vamos encerrar a unidade 6 do nosso segundo livrinho, tá? Então hoje nós vamos fazer um resumão dos conteúdos que a gente já viu. Nós vimos crônicas, vimos classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, nós vimos também a acentuação dos monossílabos tônicos e os adjetivos simples e compostos. Então vamos começar pela crônica. O que é uma crônica? Quais são as características da crônica? A crônica, ela é uma história que relata situações do dia a dia das pessoas. Ela tem uma linguagem simples e espontânea e nós podemos dividir ela em o tipo de narrador, em narrador observador ou narrador personagem. O que seria o narrador personagem? O narrador personagem, ele está contando a história e está vivenciando a história lá dentro do contexto da situação, certo? E o narrador observador, ele está contando a história, mas ele está de fora, ele não está participando da história, certo? A crônica, ela pode ter um discurso direto ou um discurso indireto. Como é que eu vou identificar uma crônica com um discurso direto? O discurso direto vai estar lá, a característica que a gente vai conseguir diferenciar do direto para o indireto é o travessão. Aquele sinal de pontuação que vocês viram lá no segundo ano, certo? Então, gente, basicamente são essas características que possuem em uma crônica que a gente vai ver agora, certo? Mais na frente a gente aprofunda mais esse conteúdo. Mas é basicamente isso, crônica, ela conta uma história, ela conta histórias do dia a dia das pessoas, ela tem uma linguagem espontânea e informal, uma linguagem espontânea e simples, tá? Os tipos de narrador podem ser observador e personagem, e ela pode ter um discurso direto ou um discurso indireto, certo? Então, esse foi o nosso conteúdo crônica. Nós vimos também, nessa unidade agora, a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas, que eu posso ter as palavras monossílabas, que são as que têm uma sílaba só, dissílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, ou polissílabas, que são compostas por 4 ou mais sílabas, certo, gente? Então, esse foi o nosso assunto, a classificação de palavras de acordo com o número de sílabas, tá? Aí nós vimos também que as palavras monossílabas, elas podem ser acentuadas e classificadas aqui no nosso livrinho, na página 30, se vocês quiserem acompanhar, tá? Em tônicos e atônicos. Os atônicos, eles são pronunciados de maneira mais fraca. E os tônicos, eles são pronunciados de maneira mais forte, certo? Aí vamos destacar uma partezinha aqui do nosso livro. Mesmo pronunciados de maneira mais forte, nem sempre os monossílabos tônicos recebem os acentos gráficos, o acento agudo, que é aquele tracinho, e o acento circunflexo, que é aquele famoso chapeuzinho. Então, depende, você tem que ficar atento, tá? Aí tem aqui algumas palavras, alguns monossílabos tônicos, que tá aqui na página 31 em destaque, que são as palavras já, chá, lá, fé, ré, nós, pó e dó. Então, esses são alguns monossílabos que são acentuados, certo? E podemos classificá-los em atônicos ou tônicos. Nós vimos também os adjetivos simples e compostos, que eles estão aqui na página 32. É bem simples também. Os adjetivos simples são compostos apenas por uma palavra, por exemplo, azul, por exemplo, amarelo. E os adjetivos compostos são os que são formados por duas palavrinhas, azul turquesa, azul céu, azul marinho, amarelo, amarelo queimado, amarelo claro, amarelo escuro. Então, esses são adjetivos simples e adjetivos compostos. Vamos colocar esses dois tipos de adjetivos em uma frase. Mariana tem um vestido azul. O adjetivo aqui seria azul. E ele seria simples ou composto? Simples. Por quê? Porque tem apenas um adjetivo, uma palavrinha que está qualificando o substantivo, certo? E vamos ver uma frase com um substantivo composto.
Mariana tem um vestido azul turquesa. Qual seria o adjetivo? Azul turquesa. E ele seria simples ou composto? Composto. Por quê? Porque azul turquesa é composto por duas palavrinhas que está qualificando o substantivo. Então, gente, esses foram os 5 conteúdos que nós vimos nessa unidade agora do nosso livro. Então, vocês vão realizar agora a atividade de revisão aqui do nosso livro, que está na página 37, tá? Aí vocês vão fazer a 37, 38 até a 43, que tá na linha de chegada e uma parte que eu gosto muito de receber de vocês, porque eu vejo se vocês conseguiram compreender com clareza ou não o conteúdo, tá certo? Então, qualquer dúvida pode estar sinalizando lá no WhatsApp, que tia Bruna tá sempre disposta a tirar as dúvidas de vocês, tá certo, gente? Tenham um excelente dia, um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!